é um tema que está na ordem do dia do direito brasileiro, porque ele tem um reflexo na seara criminal. Demonstramos no nosso trabalho o conceito de domicílio no direito criminal, que ele perpassa por essa proteção constitucional como um locus de exercício da personalidade do indivíduo, da sua família, um local onde ele se desenvolve de forma integral. O nosso objetivo no trabalho é mostrar que a pessoa em situação de rua também goza desse direito à inviolabilidade domiciliar. Para tanto, fizemos uma pesquisa e um estudo comparativo, tanto da legislação brasileira como da legislação portuguesa. Passa agora a tratar da diferença entre moradia, residência e domicílio à luz do Código Civil Brasileiro, que traz em seu artigo 70 que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. A partir da análise desse artigo, a gente consegue trazer 2 pontos relevantes para essa pesquisa. A residência é um mero estado de fato material, isto é, diz respeito a determinado lugar e espaço físico, enquanto o ânimo definitivo apresenta um caráter subjetivo, psicológico, é a vontade ou desejo de se fixar de modo permanente. Outro ponto também a se trazer é a questão dos conceitos de habitação e moradia, que são termos utilizados para espaços ocupados esporadicamente, de tempos em tempos. Aqui podemos citar casa de campo, o sítio ou qualquer outro, desde que tenha esse lapso temporal, diferente da residência, que há o ânimo definitivo. A gente passa a tratar da proteção constitucional brasileira do domicílio. Mas antes de adentrar especificamente nessa proteção, é importante ter em mente que a proteção dada ao domicílio não é algo só do Brasil, mas de diversos estados de direito. E ele tem como base o direito inglês a partir do discurso do Lord Chateauneuf, dado no Parlamento Britânico em 1778. O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta nela pode penetrar, mas o rei da Inglaterra não pode nela entrar. Já dá para perceber a importância do domicílio para o sujeito e já essa ideia de inviolabilidade. Na Carta Magna brasileira, temos essa proteção prevista no inciso 10 e inciso 11. O inciso 11, ele traz, de fato, a questão da inviolabilidade, complementando o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Assim, em regra, a casa é asilo inviolável. O conceito constitucional de casa, é preciso ter em mente que a palavra domicílio, para a Carta Magna brasileira, ela tem um sentido mais amplo que o direito civil brasileiro. Assim, pode ser entendida como uma projeção espacial, isto é, espaço físico em que o indivíduo habita e desfruta de sua intimidade. Essa elasticidade dada ao conceito de domicílio, ela tem como objetivo dar uma maior proteção ao sujeito, proteger a pessoa em face das intervenções estatais e privadas, e não o espaço físico. Assim, a inviolabilidade dada à casa não é resguardar o espaço físico em si, que estrutura a casa, mas sim o direito à intimidade, à privacidade do sujeito que nela habita. Assim, a expressão casa, no sentido constitucional, abrange o conceito de domicílio, residência e moradia. Percorrido o caminho da conceituação civil e constitucional do domicílio, percebemos que o conceito ele foi se alarguecendo, até chegarmos então à esfera penal. A proteção domiciliar no âmbito penal decorre basicamente do artigo 150 do Código Penal, do ano de 1940, o qual define o crime de violação do domicílio de maneira expressa.
trazendo em sua redação entrar ou permanecer, clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Da redação desse tipo penal, podemos separar duas partes importantes. Primeiro, os dois verbos, entrar ou permanecer, que denotam um crime de mera conduta, portanto, não há necessidade de que o indivíduo que cometa o delito, ele entre ou permaneça naquele ambiente com a intenção de cometer outros crimes, mas tão somente que ele viole o domicílio. Portanto, já se percebe uma proteção à própria residência da pessoa e aquele local que ela tem como seguro e no qual ela espera poder gozar do seu desenvolvimento com a sua família e da sua intimidade. A segunda parte é casa alheia ou suas dependências. Então, há uma previsão de que não só aquele espaço tradicionalmente imaginado como as quatro paredes de uma casa está protegido, mas também abarca-se o quintal, enfim, o jardim, o pátio, essas dependências que de maneira lógica fazem parte da casa. A pena é uma detenção de 1 a 3 meses ou multa. Temos ainda dois dispositivos no âmbito penal que tutelam a proteção do domicílio. É o artigo 226 do Código Penal Militar e o artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade, que entrou em vigor no ano de 2019 no Brasil. Então, esses dois dispositivos, eles têm uma característica diferente porque têm como sujeito ativo autoridades descritas nas duas leis. E o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, ele traz inovações em relação aos outros dois anteriores, porque além de ter uma redação um pouco mais extensa, traz uma pena também mais gravosa, além de definir de maneira expressa os horários que constituem horário noturno, ou seja, das 9 da noite até as 5 horas da manhã. Ainda dentro da esfera penal, é importante saber de que casa estamos falando. Nós já percebemos que o domicílio e a sua inviolabilidade estão tutelados, mas qual casa? Na esfera penal, a expressão domicílio, como sublinha o doutrinador Capês, ela não tem e nem poderia ter o significado atribuído pelo direito civil. Então, aqui a doutrina é majoritária em concordar que o domicílio é protegido, a casa protegida em âmbito penal, abarca desde o mais humilde casebre, desde o barraco do favelado, independente do material do qual ele é feito, até o mais luxuoso palacete. O artigo 150 do Código Penal tem uma característica, inclusive, peculiar em relação a outras normas incriminadoras, porque define a expressão casa e também define o que não está compreendido na expressão casa. O parágrafo 4º, ele traz um rol, que é exemplificativo, de que casa está compreendido qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade. Então, desse rol já podemos entender que a barraca do campista, o quarto de um hotel, o quarto de uma residência estudantil está abarcado na expressão casa e, portanto, goza da proteção legal. O que não se compreende na expressão casa seria a hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, incluindo suas áreas comuns, seus espaços coletivos, a taverna, a casa de jogo e outras do mesmo gênero. Para o direito português, fazendo essa incursão de estudo comparativo, temos também uma previsão constitucional, bem como penal. Em relação à Constituição brasileira, a Carta Magna portuguesa tem aspectos muito semelhantes. Ambas foram promulgadas em períodos pós-ditatoriais, portanto, com uma preocupação de trazer previsões que assegurassem direitos e garantias individuais. No que tange à inviolabilidade do domicílio, temos a previsão no artigo 34 da Constituição Portuguesa e no artigo 65 o direito à habitação e urbanismo, já prevendo e antecipando, em 1976, os conflitos que seriam gerados com novas configurações urbanas que temos hoje em dia. Quanto ao ingresso e ao franqueamento para a entrada da autoridade policial em domicílio alheio, temos a exigência impositiva de um registro detalhado, em auto circunstanciado, que contém a assinatura do morador com autorização que disponibilize antes a entrada da autoridade policial em sua casa, indicando inclusive nomes de testemunhas.
Esse ato ele tem que ser livre, ele não pode ser coercitivo. E, por fim, no que tange aos sem-abrigo, no Brasil chamados de moradores de rua popularmente, há a previsão do direito à moradia como direito humano fundamental, de acordo com o artigo 63 da Lei nº 83, do ano de 2019, que incumbe ao Estado garantir esse direito a todos, inclusive aos sem-abrigo. E a gente volta a falar sobre o artigo 150 do Código Penal Brasileiro, mas no intuito de questionar se há essa proteção à pessoa em situação de rua. Inicia-se logo a discussão afirmando que, independentemente da situação econômica da pessoa, ela goza dessa proteção. Para Rodrigo Furro, um juiz brasileiro, a inviolabilidade do domicílio é um direito assegurado tanto aos ricos quanto aos pobres, ainda que estes morem em uma estrutura improvisada debaixo da ponte, por exemplo. Indo além, o artigo 24 da Resolução número 40 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos traz que o domicílio improvisado da pessoa em situação de rua é equiparado à moradia para garantia de sua inviolabilidade. Esse artigo ele tem como objetivo sanar qualquer dúvida quanto à extensão desse direito. Então, a partir dele, a gente já consegue ter mais uma proteção na lei por trazer essa equiparação. Dessa forma, a proteção à inviolabilidade do domicílio da pessoa em situação de rua deve ser garantida, ainda que o sujeito durma cada dia em um local diferente. Em consequência, a polícia não pode adentrar em suas casas improvisadas, salvo nas exceções trazidas pela lei. Para corroborar o entendimento e a tese que o nosso artigo sustenta, temos uma análise de um caso que vemos como paradigma. É o agravo regimental em um HC de números 587053 do ano de 2020, portanto, uma decisão muito recente de uma Corte Superior brasileira. O que é mais importante de ressaltar desse acordo é que o magistrado pontua na ementa que não há dificuldade em reconhecer, dependendo do caso concreto, a proteção da inviolabilidade do domicílio em favor de um morador de rua que faz de determinado local público ou da rua o seu logradouro habitual de morada. Desse trecho já se denota que há dois fatores preponderantes, que é o comportamento do morador em relação àquele espaço, portanto, ele deve entender o espaço como sua casa. E o segundo, que seja habitual, né? Então, ainda que nesse caso que temos em tela, o recurso da defesa não tenha sido provido, porque restou comprovado que o indivíduo não tinha, de fato, aquele ambiente de rua, né, a construção abandonada como sua morada, o magistrado aponta para não haver qualquer celeuma no reconhecimento do direito aplicado a pessoas em situação de rua. Chegando ao final do nosso trabalho, nós temos diversas considerações finais e aqui optamos por trazer as mais importantes. Primeira é que a inviolabilidade de domicílio, ela constitui um direito fundamental, tanto no Brasil como em Portugal. Segunda é o conceito de casa e domicílio no âmbito constitucional, ele goza de uma interpretação mais abrangente e resvala no direito penal como uma forma de proteção do próprio indivíduo. A terceira conclusão é que o Brasil, diferentemente de Portugal, não goza de normas que especifiquem essas formalidades necessárias para a polícia ingressar no domicílio sem autorização do indivíduo, sem autorização judicial. Quarta consideração é sobre o agravo regimental no HC 587053, julgado recentemente, no ano de 2020, pelo STJ, em que se reconhece o comportamento, a vontade, o aspecto subjetivo da pessoa de constituir aquele espaço, seja no local público, que ele tem por sua moradia, que ele tem como o seu comportamento como sendo a sua morada, né? E essa é a baliza utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, essa vontade, esse comportamento, esse aspecto subjetivo relacionado à vontade do indivíduo.
Eram essas as considerações finais.